o nosso tema, então, para a tarde de hoje é o candidato apressado. E muitos de nós nos enquadramos nesse candidato apressado. O que diz o livro? Quando Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre a pequena distância junto às margens do Jordão, eis que se aproxima jovem e piedoso senhor de terras, interessado em aderir ao reino do céu. Resoluto, avançou para o apóstolo e indagou: em verdade, o Messias é portador de uma boa nova? O seguidor do Nazareno, mostrando imensa alegria no olhar cândido e lúcido, informou feliz: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele o mundo renovado, nem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. A que lema ele obedece? Indagou para Tiago esse jovem. Inquiriu o rapaz, dono de extensa propriedade. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, respondeu Tiago sem titubear. E a norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. O programa? Cooperação com o Pai Supremo sob todos os aspectos em favor do mundo regenerado. O objetivo? Felicidade para todas as criaturas. Que diretrizes estatue para os momentos difíceis? Perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruística sem recompensa, com absoluta perseverança no bem até o fim da luta. Espera vencer sem exército e sem armas? O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade na salvação da terra. E mesmo assim, admite a vitória final? Sem dúvida, nossa batalha é a da luz contra a sombra. Dispensa a competição sangrenta. Que pede o condutor do movimento, além das qualidades nobres mais comuns? Extrema fidelidade a Deus num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. O moço rico exibiu estranho fulgor nos olhos móveis e perguntou após ligeira pausa. Perguntou então a Tiago: acredita possível meu ingresso no círculo do profeta? Como não? Exclamou Tiago, doce e ingênuo. E o rapaz passou a monologar, evidenciando sublime idealismo. Desde muitos anos sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadências. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. Fenece o povo escolhido como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa. O romano orgulhoso domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente em que os legionários consomem os escravos. Enquanto isto, Israel dorme imprevidente, olvidando a missão que Jeová lhe confiou. Tiago assinalava-lhe os argumentos deslumbrado. Nunca vira entusiasmo tão vibrante em homem tão jovem. O Messias Nazareno, prosseguiu o rapaz em tom beatífico, é o embaixador da verdade. É indispensável segui-lo na santificação. O templo de Jerusalém é a casa bendita de nossa fé. Entretanto, o luxo desbordante do culto externo, regado a sangue de touros e cabritos, obriga-nos a pensar em castigo próximo. Cerremos fileiras com o restaurador. Nossos antepassados aguardavam-no. Aproximemo-nos dele a fim de executar-lhes os planos celestiais.
demorando agora o olhar na radiante fisionomia do filho de Zebedeu, acrescentou: não posso viver noutro clima. Procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Desvencilhou-se do cabaz de uvas amadurecidas que sustinha na mão direita e gritou: não perderei mais tempo. Afastou-se lépido, sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar as passadas largas. Marcos, o evangelista, descreve-nos o episódio no capítulo 10, encontrando-se a narrativa nos versículos 17 a 22. Pôs-se o rapaz a caminho e chegou correndo ao lado de Jesus. Arfava, cansado, pretendia imediata admissão no reino do céu e, ajoelhando-se, exclamou para o Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O divino amigo contemplou-o sem surpresa e interrogou, porque Jesus já conhecia todas as necessidades e todas as ambições desse rapaz. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Diante da insistência do candidato, indagou o Senhor quanto aos propósitos que o moviam, esclarecendo o rapaz que desde a meninice guardara os mandamentos da lei. Jamais adulterara, nunca matara, nunca furtara e honrava pai e mãe em todos os dias da vida. Terminando o ligeiro relatório, o jovem inquiriu aflito. Ele queria uma resposta de Jesus. Posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? O mestre, porém, sorriu e explicou: uma coisa te falta. Vai, dispõe de tudo o que te prende aos interesses da vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás assim um tesouro no céu. Feito isso, vem e segue. Foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. Num momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se em definitivo, passo a passo, muito triste. Essa mensagem ela foi extraída do livro Luz Acima, de Chico Xavier, pelo irmão X, no capítulo 15. Então, o que nós podemos refletir dessa mensagem? Primeiro, vamos entender quem são os personagens dessa mensagem. Tiago, o apóstolo, era Tiago Maior, o apóstolo do Cristo, que era irmão de João e era filho de Zebedeu. Então, ele foi escolhido por Jesus para ser o apóstolo dele, porque quando se chamam discípulos, são todos aqueles que seguiam Jesus, mas Jesus escolheu os 12 apóstolos, que eram os que realmente transmitiam e acolhiam tudo aquilo que Jesus falava e tudo aquilo que Jesus queria para nós nos incluindo naquela época. E o segundo era um homem jovem e rico, que ele detinha todas as qualidades para era uma boa pessoa, tinha todas as qualidades que uma boa pessoa deve ter. E ele se acercou de Tiago, do apóstolo do Cristo, com muitas perguntas e considerações sobre a conduta, sobre a sua conduta, sobre a sua vida, sobre os seus descontentamentos. Ele falou sobre os descontentamentos dele com o que estava acontecendo, com uma grande vontade de seguir Jesus e os seus ensinamentos. E nós podemos já aqui visualizar alguns de nós, se a gente começa a pensar, né?
E nada é por acaso que eu também estou aqui hoje falando sobre isso. Que nós somos discípulos do Cristo. Nós simplesmente seguimos aquilo que ele diz, mas seguimos de longe, né? A gente segue, a gente acredita, a gente vai até um ponto, né? E outros, nós somos, esses apóstolos seriam como o homem rico, que não se desprende de tudo que é da vida material. E outros de nós podemos e nós conhecemos pessoas que se doam realmente para aquilo que Jesus nos mostra no Evangelho, para aquilo que Jesus veio nos ensinar, para aquilo que Deus quer que sejamos melhores homens e mulheres. E será que nós fazemos isto? Será que nós nos desprendemos quando Jesus falou ali para o jovem que ele teria que ir e vender tudo aquilo que ele tinha, que eram os bens materiais, doar aos necessitados, aos pobres e desamparados, e depois vir a Jesus e segui-lo? E será que nós fazemos isso no dia a dia? Será que nós nos doamos dessa maneira no dia a dia? No livro A Voz do Monte, que é do Richard Simonetti, Lições para uma Vida Melhor, ele diz o seguinte, ele fala dos tesouros. Não acumuleis para vós os tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós os outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, aonde nós guardarmos os nossos tesouros, quais são realmente os nossos tesouros? Aqueles tesouros da nossa vida espiritual, da nossa vida moral, aquelas coisas, todas as coisas que Jesus veio nos ensinar. E a diferença entre esses dois tesouros, de que maneira nós podemos saber quais são essa diferença? Nos tesouros materiais, como eu já havia falado, eles podem vir do trabalho, de alguma herança familiar, mas geralmente os tesouros da vida material, eles geram na pessoa uma ansiedade, uma ambição desmedida, como foi para esse rapaz, esse candidato apressado. Ele tinha todas as condições para ser um discípulo de Jesus, mas ele se apegou àquela parte material que ele não quis distribuir. Então, e fala aqui que ele, correndo, retirou-se em definitivo, passo a passo. Então, realmente ele não quis fazer parte disso, fazer parte da vida de Jesus. Então, esses tesouros materiais que a gente acumula durante toda a nossa vida, que muitos acumulam durante a vida, são esses tesouros que nos fazem sofrer, porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, quanto mais bens materiais, quanto mais, vamos agora citar carros, apartamentos, objetos materiais, enfim, que não nos levam a nada, nos causam muita preocupação, porque a gente tem que estar se preocupando, será que tá arrumado? Será que não está desarrumado? Será que eu vou fazer, não vou fazer? Será quem é que vai lá? Não vai ser roubado, como diz ali, né, na parte que o Simonetti falou. E com os tesouros do céu, como é que nós podemos adquirir esses tesouros do céu? Com a bondade, com ternura para com o nosso próximo, com um amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Olhar para o lado e ver que tem um irmão nosso
que tem muito menos do que nós e não está se queixando. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa por aquele próximo que está ali. Nós podemos fazer alguma coisa para o nosso vizinho que de repente está acamado, está adoentado, e nós nem batemos na porta ou damos um telefonema para ver se ele precisa que a gente vá na farmácia, que a gente vá levar um prato de sopa. O que é para nós um prato de sopa? Para dar para alguém que se encontra em necessidade nos dias de hoje, com todas as doenças que estão por aí, com toda essa pandemia, como é que nós não vamos olhar para o lado e ver alguém necessitado? Então, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós precisamos ter humildade, nós precisamos ser caridosos, nós precisamos ser benevolentes com os erros alheios, porque nós todos erramos. Precisamos nos conscientizar das necessidades do nosso próximo e precisamos nos conscientizar obedecendo às leis divinas, que elas são imutáveis e elas são universais. Nós precisamos ter respeito, colaboração com todos, principalmente com o nosso planeta. Não jogar lixo na rua, não fazer mau uso da quantidade de água que nós estamos usando. Tudo isso está de alguma forma relacionado à nossa vida, ao nosso desprendimento, a sermos pessoas melhores, a sermos candidatos, né? Não candidatos apressados, mas candidatos a obedecer às leis divinas, candidatos a obedecer às leis universais, a tudo o que Jesus veio nos ensinar. Nós precisamos, então, para isso, para obter esses tesouros morais que nos darão, porque os tesouros materiais, eles não nos levarão a lugar nenhum, porque nós só vamos ter eles aqui na Terra. Assim que nós desencarnarmos, nós vamos deixar aqui, inclusive o nosso corpo. Inclusive o nosso corpo não nos pertence. Nada desses tesouros nos pertence. Nos pertencem, sim, os tesouros que nós guardamos no coração. Esses tesouros de amor, de bondade, de humildade, de caridade, todos eles nós vamos levar na nossa bagagem quando retornarmos ao mundo espiritual. De alguma forma, eles pesarão na balança que está lá, naquele momento em que nós seremos chamados a dar a testemunhar a nossa fé, né? a dizer o que nós fizemos ou o que deixamos de fazer aqui na Terra e por que nós fizemos isso, se nós tivemos a oportunidade, se nós pedimos para vir para cá e não estamos fazendo aquilo que nós nos propusemos fazer, então tudo isso nos será cobrado um dia. E nós precisamos, de alguma forma, sair da nossa zona de conforto para melhorar a vida do outro. Nós não podemos simplesmente ficar, hoje eu não posso ir ali no vizinho de porta, porque está passando a novela na televisão, é o último capítulo, eu não quero perder. Então eu não vou ali, eu vou depois. O depois pode ser muito tarde. O depois não existe. Se há a necessidade é agora. Se alguém te para na rua ou bate na tua porta e te diz: eu queria 1 litro de leite, eu queria um copo de leite ou um copo d'água, e você vai virar as costas e vai dizer: agora eu não posso, depois tu volta. É naquele momento que a pessoa precisa. No momento seguinte já não vai existir. Talvez ela não necessite mais. Talvez nós não possamos, talvez nós não tenhamos mais a oportunidade de fazer o bem.
é para nós, é o bem que nós fazemos para o outro, é o bem que nós estamos fazendo para nós mesmos. Não é só para o outro, é para nós mesmos. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto e, como diz Khalil Gibran, doando mais, quando dardes de vós mesmos, de vós próprios, é que realmente dais. Não é só quando nós damos, como eu já falei antes, 1 litro de leite, um copo d'água, é quando nós damos de nós, do nosso coração, é quando a gente vai ter com um amigo, sentar com um amigo para conversar, ou dar um telefonema, fazer alguma roupinha de bebê para doar para alguma mãe gestante que a gente sabe que está necessitada. Nós estamos doando do nosso tempo, nós estamos tirando de nós, deixando de fazer alguma coisa para nós e doando para o outro. E voltando ao nosso roteiro, mesmo que o homem se desfizesse de tudo que tinha, o nosso candidato, ele teria que dar de si mesmo para servir a humanidade e encontrar o reino dos céus. O desapego é um dos grandes desafios que nós encontramos ao longo da vida. É que quanto mais e maior o nosso apego às coisas materiais, ao que se tem, ao que se quer ter, maior o sofrimento quando nós precisamos renunciar. Porque muitas vezes nós precisamos renunciar. Muitas vezes, donos de fortunas incalculáveis, muitas vezes se veem sem nada. Eles que não tinham, ao acumular essas fortunas, não tinham tempo para a família, não tinham tempo para os amigos, não tinham tempo nem para a religião, seja a religião que for. Não tinham tempo para se voltar para Deus, então muitas vezes se veem sem nada. E o que acontece? As pessoas entram em depressão, as pessoas entram em situações de muito sofrimento, não só moral e espiritual, mas por conta da perda das coisas materiais, porque não se conformam em perder as coisas materiais. Então nós precisamos modificar as nossas perspectivas, né? Mudar a nossa perspectiva de vida, o nosso foco, para realmente ter uma vida plena de realizações. Nós não precisamos nos manter, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu não preciso. Eu preciso ter amor no coração. Eu preciso me lembrar que ao levantar, eu devo fazer uma prece, agradecer. Nós precisamos ter gratidão pela vida que nós temos, por tudo aquilo que nós temos, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, nossos netos. Enfim, nós temos que ter gratidão, e não só gratidão por termos fazendas, carros, casas, enfim, honrarmos pai e mãe. Claro que isso é necessário, são leis divinas, como ele disse ali: eu jamais adulterei, jamais matei, nunca furtei, honrei pai e mãe em todos os dias da minha vida. Mas só isso não bastava para ele se incorporar ao reino de Deus, porque os tesouros do céu, como eu já falei, nós guardamos no coração, né? E os tesouros materiais, eles se vão no momento que nós desencarnarmos. Então nós sempre devemos ter a nossa mão estendida para alguém, estarmos abertos, termos um sorriso para alguém que nos procura, termos tempo para ouvir essa pessoa que está nos procurando, para dar um telefonema, uma visita para um doente, para fazermos alguma coisa para alguém. E o restante das nossas posses, elas ficam aqui, como eu já disse, inclusive o nosso envoltório carnal. Aqui nesse livro, Floresça, do César Praga Said, Floresça Onde Estiver,
que ele fala do desapego. Abra mão, que ele diz essa parte que eu falei lá de Mateus. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, e ele fala aqui no final do texto, é muito bom esse livro, bem interessante, ele fala do decálogo do desapego. Como a gente fazer para se desapegar das coisas materiais e poder servir a Deus da melhor forma possível? Primeiro, perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. Segundo, viva intensamente o dia de hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Por que nós vamos nos lembrar do passado, coisas ruins? Vamos viver hoje, vamos agradecer, ter gratidão pelo dia de hoje. Tente não criar grandes expectativas, não façamos grandes projetos, muitas coisas que talvez sejam impossíveis para nós nesse plano. Talvez não estivesse no nosso plano, no nosso planejamento reencarnatório, essas grandes expectativas. Ouça atentamente o que dizem sobre você e para você, mas filtre com equilíbrio as críticas e os elogios. Não vamos nos ater às críticas e nem vamos nos ater aos elogios. Ah, fulano é isso, é aquilo. Não. Sejamos humildes. Sejamos nós mesmos. Sejamos humildes. Liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida. Vamos botar a nossa vida em movimento. Vamos botar o amor em movimento. Vamos ser gratos diariamente. Vamos tentar movimentar a vida para que a vida tenha mais sentido para todos nós. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Não tenhamos aquela expectativa, aquela coisa de que os nossos filhos, nós temos que controlar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Não, cada um tem seu livre-arbítrio. Cada um recebeu esse livre-arbítrio. Claro que a gente vai dar conselhos, é lógico que daremos conselhos, mas vamos valorizar cada relacionamento sem tentar controlar ninguém. Mantenha contato com quem nada possui ou quase tudo tenha perdido. Saúde, dinheiro, beleza, entes queridos, etc. Então, mantenha contato com todas as pessoas. Aquiete-se e faça silêncio por dentro, a fim de ouvir seu coração, sua intuição, sua alma. Então, ter aquele momento durante o nosso dia de pararmos 5 minutos, relaxarmos, fecharmos os nossos olhos, agradecermos a Deus por aquele momento, serenar a nossa mente e só dizer: Jesus, Deus querido, estou aqui, estou à tua disposição. Então, aquietar a nossa mente do burburinho lá fora, de tantas notícias ruins que a gente ouve, de tantas coisas que a gente escuta ou vê na televisão ou vê em alguém nos contar. Vamos aquietar a nossa mente para a gente poder produzir alguma coisa melhor. Cultive a fé independente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. Independente de ser católico, espírita, independente, cultive a fé, acredite em Deus. Deus é único. Jesus é nosso amigo, é nosso mestre, é nosso guia e modelo. Então, sigamos todos esses ensinamentos. Encontre prazer nas coisas simples da vida. Um sorriso amigo, um raio de sol, uma gota de chuva,
um abraço rico de ternura, uma paisagem. Seja mais livre, desapegue-se. Então, são coisas muito simples e que muitas vezes a gente não dá o devido valor. A gente se preocupa com coisas extremamente difíceis e que não estão ao nosso alcance. E que tem outras situações que poderão ser resolvidas de outras maneiras. Então, o nosso candidato, voltando novamente ao roteiro, o nosso candidato, ele teria todas as oportunidades, ele era uma pessoa que estava disposta a se abrir e servir a Deus, mas faltava a ele o quê? O desapego às coisas materiais. Ele não poderia viver sem essas coisas materiais e que no reino de Deus não valia nada e não vale nada.